O interessante é que, à medida que você vai evoluindo no seu aprendizado do Microsoft Excel, você percebe que as funções elas podem ser construídas de forma conjunta. E você também percebe que ele tem muitas funções que são semelhantes, que são correlatas. Nós agora vamos construir aqui três exemplos de funções que inclusive você já conhece um deles, e os outros dois fica muito fácil você deduzir o que essas funções fazem. A primeira, que você já conhece, é a função conte-se. O que a função conte-se faz? Ela pega um intervalo e conta nesse intervalo somente os valores que atendem determinada condição. Por exemplo, eu vou colocar uma condição maior do que 6.000, nesse caso aqui. Ele vai contar para mim que existem apenas 3 com o valor acima de 6.000. 5 não é, 8 é. 6 não é acima de 6.000. 6 é igual a 6.000. Então, ele não entra na minha conta. 7 e 10. Do mesmo jeito que se eu quiser construir uma outra função conte-se, igual conte-se, qual é o intervalo? Qual é o intervalo? É o mesmo intervalo, ponto e vírgula. Eu quero somente os valores menores que 2.000. Vai me retornar o quê? 0, porque eu não tenho aqui ninguém menor do que 2.000. Agora, imaginemos o seguinte, eu quero fazer um cálculo semelhante, porém não quero contar, eu quero tirar a somatória, eu quero encontrar um total. Eu posso usar uma função chamada soma-se. Abre parênteses, eu pego o intervalo e eu coloco um critério, por exemplo, acima de 6.000. Ele vai pegar somente os valores que são acima de 6.000, que é 8, 7 e 10, e vai somar e totalizar 25.000. Porém, dessa maneira, a função soma, trabalhando dessa maneira, a soma-se fazendo o cálculo dessa maneira, não é tão útil. Por quê? Porque eu quero ter a possibilidade de somar alguma coisa de uma planilha minha, mas de forma que eu possa marcar o que eu quero somar ou não. E de forma dinâmica e não fixa dentro de uma fórmula. O que eu posso fazer? Eu vou trabalhar nessa célula aqui. Vou até colocar o fundo amarelo para poder destacar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa coluna chamada somar, que eu quero trabalhar a soma somente quando aqui for o valor 1. Que aí eu vou assumir o seguinte, toda vez que tiver o valor 0, significa não somar. E 1 significa somar. Correto? Então, assim, vou pôr 0, 1, 1, 1. Ok. Agora eu vou vir aqui e vou trabalhar a minha função soma-se. Igual soma-se, abre parênteses. Qual é o intervalo? O intervalo é esse. Tiago, mas você não quer somar esse intervalo? Eu sei, mas é o meu intervalo de validação de critério. Ponto e vírgula. Critérios. Quais são os critérios para que essa soma ocorra? Igual a 1. Não foi o que nós combinamos? Sim. Fecha aspas. Fecha parênteses. Enter. Legal, ele somou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mas isso aqui não adiantou nada para mim. Por quê? Porque o que eu quero somar é a coluna G. Então, é possível que eu faça o seguinte. F2 para editar, eu venho aqui, ponto e vírgula. Você percebe que eu tenho um terceiro parâmetro, e esse terceiro parâmetro ele está entre o quê? Colchetes. Quando ele está entre colchetes, indica que é um parâmetro opcional. Por isso que não deu erro quando nós fizemos a soma aqui embaixo, porque o terceiro parâmetro não é obrigatório. Intervalo é obrigatório? Sim. Critério é obrigatório? Sim. Intervalo soma é obrigatório? Não. Está entre colchetes. Qual que é o intervalo a ser somado? Esse.
Obviamente, esse intervalo é igual a esse para que ele faça aqui a correlação do que vai ser somado. Fecho parênteses, Enter. Legal, agora melhorou, porque agora eu posso escolher o seguinte, sempre que eu colocar 0, ele vai somar? Não. E se eu colocar 1? Ele soma. Por exemplo, eu quero somar somente as compras, janeiro e março. Ah, excelente. Vamos trabalhar o mesmo critério para a função média-si? Olha que legal, você nunca usou a média-si, mas você sabe o que média faz. Você sabe o que soma-si faz. Então fica fácil. Igual média-si. Qual é o intervalo que eu quero verificar? Que eu quero fazer a média. Vamos colocar aqui. Média, ponto e vírgula. Eu quero a média somente abaixo de 9.000. Perfeito. Só que desse jeito também não vai ser legal. Eu vou utilizar, então, o mesmo critério que eu estou trabalhando com a soma, vou até copiar, com a média. Então, vai ser igual média se tab. Qual é o intervalo? É esse, ponto e vírgula. Qual é o critério? Exato, igual a 1, igual nós fizemos para a soma. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo da média? O intervalo da média é esse. Fecho parênteses, Enter. Ótimo, ele vai tirar a média agora somente daqueles que aqui é 1. O que tiver 0 não entra na média. Essa é a função soma-se, função média-se, e nós revimos também a função conte-se, que é a função que você já aprendeu para trás. Uma outra função avançada, que também é uma mão na roda e te ajuda e te salva numa série de planilhas e de problemas diferentes, é a função PROCV. A função PROCV, ela é uma abreviatura de procura vertical. Embora ela assuste alguns alunos que já fizeram algum curso, que tentaram aprender Excel, ela é relativamente simples de se trabalhar. Imaginemos o seguinte, eu tenho aqui uma tabela de produtos, onde eu tenho alguns produtos com valores, com preços, que eu vou colocar agora Ctrl Shift 4 em formato moeda, e esses produtos terão um desconto. Esse desconto ele é baseado em uma tabela de descontos. De acordo com o valor do produto, eu aplico um percentual de desconto diferente. Para que eu encontre qual é o percentual desse produto, eu preciso utilizar uma função que faz isso. Olha só. Igual PROCV. Qual é o meu valor procurado? O meu valor procurado é o preço. C5 é o preço. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro da função PROCV é o matriz tabela. Matriz tabela. Onde está a minha tabela que será utilizada para a busca do desconto? Essa tabela ela está aqui na N7 até a O12. Eu vou selecionar essa tabela. Perfeito. Segundo parâmetro, eu cumpri. Ponto e vírgula. Qual é o meu terceiro parâmetro? Pensemos o seguinte. Eu tenho aqui uma coluna 1 e eu tenho aqui uma coluna 2. Essa tabela possui duas colunas. Sim ou não? Sim. Num índice coluna. Aqui ele quer saber o seguinte. Dessa tabela, qual é a coluna dessa tabela que tem o valor que você procura? De novo, qual é a coluna dessa tabela que tem o valor que você procura? É a coluna 1? Não, é a coluna 2.
Eu quero o resultado, eu quero que está na coluna 2, eu quero o percentual de desconto. Então, eu coloco 2. Acabou? Eu tenho aqui um outro parâmetro, ele é opcional ou ele é obrigatório? Ele é opcional, está entre colchetes. Procurar intervalo, ele é utilizado quando eu quero que ele retorne um valor exato. Por exemplo, 400. Ele vai achar 400 aqui dentro? Não, não vai. Se eu optar por buscar um valor exato. O padrão é ele buscar na faixa de 0 a 500, de 500 até 1.500. Nós vamos fazer um teste já com isso daí. Fecho parênteses, não vou preocupar com o procurar intervalo. Enter. 400. Onde está 400? Está aqui, né? De 0 até 500. Então, é 0%. Legal. E se o valor desse ventilador fosse R$ 550? Ele iria encontrar? 550, Enter. Opa, 550 é 0,01. O que é isso? Aqui é 1%? Mas é a mesma coisa, você já sabe disso. É só eu mudar aqui o formato. Ótimo. Se eu copiar isso aqui, vai dar certo? Vai, Thiago, você já me ensinou a fazer isso. Será que vai? Vamos olhar aqui o seguinte. Aqui, beleza. Vamos olhar a segunda função. ProCV C6. Opa, N8, O13. Errado, a minha tabela não está aqui. Então, você já sabe. Se olhar os demais, está tudo também aqui alterado. Você já sabe o que nós precisamos fazer. Nós precisamos vir aqui, pegar esse intervalo e transformá-lo numa referência relativa? Não, numa referência absoluta, não é isso? Qual a tecla que eu utilizo para transformar isso daqui numa referência absoluta? Eu posso editar, clico e F4. Clico, F4. Enter. Perfeito. Agora eu posso copiar a minha tabela de desconto e vai dar certo. 12.000 está aqui. Ele colocou 12%, mas é 11,5%. Então, eu vou aumentar uma casa decimal. Opa, Thiago, agora sim. 3.128 é acima de 3.000, 4%. 9.742 é acima de 7.000, 6%. 23.000, o videogame PlayStation 6. Vai ser o que então? 11,5%. Ele fez a busca aqui na minha tabela de descontos. Detalhe, se eu vier aqui, ponto e vírgula, e se eu falar que eu quero a correspondência exata, não é isso? Exata. O que vai acontecer com correspondência exata? Ele encontrou? Não. Ele deu uma resposta não disponível, não disponível, não disponível. E se esse preço aqui fosse exatamente 500? Opa, ele acharia. Exatamente 3.000. Opa, ele acharia. Nesse nosso caso, nós não vamos trabalhar com correspondência exata, e sim aproximada. Eu nem preciso preencher, porque é o padrão de trabalho da ProCV. Novamente. Ok. Agora, você quer ver um jeito mais fácil de fazer isso daqui? Eu pego essa minha tabela, seleciono, eu venho aqui e dou um nome para ela. Vamos colocar um nome bem criativo? A minha tabela vai se chamar tabela. Olha só que nome criativo. Enter. Legal, vamos lá. Igual, qual o nome da função? ProCV. Quantos parâmetros ela tem obrigatórios? 3. Primeiro, quem eu procuro? Está aqui. Ponto e vírgula. Quem é a minha matriz? Eu posso marcar com o mouse ou eu posso digitar. Minha matriz é tabela. Não é isso? Ele já marcou para mim de graça. Ponto e vírgula. Qual é a coluna? De novo, o que isso significa? Coluna 1, coluna 2. Tiago, vai ser sempre 2? Não. Eu posso ter uma tabela bem maior. Daqui a pouco, quando você for fazer uma atividade, você vai descobrir isso daí. Fecho parênteses, Enter. É legal que quando eu uso nome de célula, eu não tenho que ficar preocupando em colocar referência absoluta, referência relativa. Por quê?
vai ser sempre absoluta, né? Porque é o nome de uma faixa de células. Legal. Qual é o desconto em reais? É igual isso vezes isso. Enter. Qual o valor líquido? Igual valor bruto menos o desconto. Ótimo, posso marcar os dois e duplo clique. Aí, perfeito. Eu tenho aqui agora cada produto com o seu desconto respectivo e o valor líquido. Essa é a função PROCV, também conhecida como procura vertical. É uma função que vai ser muito útil para você. Bem, é claro que nem todas as funções você utilizará todos os dias em todas as planilhas que você trabalha. Mas é interessante que você conheça essas funções, porque quando surgir aquela necessidade, você vai se recordar da melhor maneira de resolver o problema. Vamos comentar um pouco sobre funções de manipulação de texto. Não são apenas essas aqui. Só que você conhecendo essas funções, caso precise de utilizar alguma outra, vai ficar fácil, porque você já vai ter um embasamento de como ela trabalha. Como elas trabalham, como as funções de manipulação de texto em geral funcionam. Olha só, eu tenho aqui na H2XCL, está separado, eu quero juntar isso daí, eu quero concatenar, eu posso usar a concatenar, isso, ponto e vírgula, isso, ponto e vírgula, isso. Eu marco os N parâmetros, as N células que eu quero concatenar. Fecho parênteses, Enter. Juntou para mim a palavra Excel. Tem outro jeito? Sim. Eu posso usar igual, essa célula, e comercial, essa célula, e comercial, essa célula, Enter. Eu também consegui concatenar essas três células, essas três strings, esses três conjuntos de textos, numa única célula, num único resultado. Do mesmo jeito, pode ser que eu precise obter, vou até marcar isso daqui, que são as duas onde nós aplicamos um recurso. Pode ser que também que eu precise obter um determinado trecho do lado direito da minha célula. Eu posso usar uma função chamada direita, abre parênteses, eu pego aqui um texto, isso aqui, ponto e vírgula, número de caracteres, 1. Ele vai pegar aqui, ele vai pegar da direita daquela célula um caractere e vai trazer para mim, no caso é o L. Não, eu quero mais, eu quero 5 caracteres. Ele vai pegar isso daqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, Enter. Quem que ele trouxe? Excel. Ah, que ótimo. E se eu quiser que ele busque do lado esquerdo, é possível? Sim. Eu vou usar a função esquerda. De quem? Dessa célula, ponto e vírgula. Quantos caracteres? 5. Fecha parênteses. Enter. Quantos parâmetros a função esquerda tem? 2. Texto original e quantidade de caracteres. E se eu quiser extrair uma função a partir da outra? Também é possível. O que eu posso fazer? Eu posso, aqui, direita, perfeito, e eu falo o seguinte, do que resultar essa função direita, eu quero que você pegue a esquerda. Ponto e vírgula, 1 ou 2, para ficar mais claro. Ele pegou o que resultou da função direita, que foi a palavra Excel, e a partir daí ele aplicou a função esquerda e retornou 2. Olha só, eu estou encadeando duas funções. Pode ser também que você precise buscar o tamanho de um texto. Para isso você tem o EXT, texto. A função EXT, texto, ela vai me ajudar a extrair o
conteúdo de um texto. Por exemplo, eu quero, da célula B3, eu quero extrair, a partir do caractere número 5, eu quero extrair 3 caracteres. Enter. OD. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra não é O dessa string, dessa célula? O. O é a primeira. 2 é o espaço, 3 é a letra D. Ah, legal. Então, EXT, texto, ele extraiu um pedaço do texto. Ok? Se eu quiser agora pegar esses nomes e transformá-lo para letras maiúsculas ou para iniciais, é possível. Eu posso fazer o seguinte, igual PRI maiúscula, a primeira letra de cada palavra se transformou em maiúscula. Se você tiver um cadastro que foi digitado errado, você pode corrigi-lo dessa maneira para todos os demais. Eu posso também pegar e transformar esses nomes tudo para maiúscula. De que jeito? MA maiúscula, está aqui a função disso daqui. Fecho parênteses, Enter. Transformou tudo para maiúsculas. Se eu quiser transformar para minúsculas, igual minúsculas, isso daqui. Ah, mas já está minúscula, não tem problema. Vamos arrastar para todas as demais? Ótimo. Tudo maiúsculo e aqui tudo minúsculo. Tamanho. Legal. Tamanho. Como é que eu faço para encontrar o tamanho? Olha o que você pode fazer quando você não conhece uma função. Você pode entrar aqui no Inserir função. Você pode escolher a categoria. Estou trabalhando com texto. Ótimo. E aqui você tem a relação de todas as funções de texto. Código, concatenar, direita, esquerda, exato, localizar, minúscula, moeda. Num caracteres, retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. Ok. Ah, ele me ajuda a construir. Eu quero saber o número de caracteres disso. Enter. Ótimo. Ele falou para mim que Tiago Baciotti Moreira tem 22 caracteres. José Buscapé, 12. Florivan Silva Castro, 41. Bertrand Rousseau, 16. Legal. Vocês perceberam que o nome do Florivan tem um monte de espaço? O que eu posso fazer? Eu posso arrumar isso aqui, não posso? Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. Vamos ver se vai dar certo. Ah, arrumou. Legal. E essa última função rept que está aqui? Olha tanto que ela é fácil. Igual, rept. Qual é o texto? Excel. Quantas vezes? 10. Ele escreve Excel 10 vezes. Falta um espaço. Excel, espaço. Enter. Ok. Isso é apenas para você ter uma noção do que eu posso trabalhar com texto. De como eu posso manipular texto usando a minha planilha eletrônica. Agora, nós iremos trabalhar um pouco com manipulação de datas. Olha só, eu elenquei aqui algumas funções para a gente conhecer relativa a trabalho e manuseio de datas. Primeira função, você deve se recordar que numa de nossas aulas anteriores eu passei para você. Ela se chama hoje. Se você digitar igual hoje, abre parênteses e fecha parênteses, você percebe que é uma função que não possui parâmetros. Ela é direto, igual hoje, abre e fecha parênteses. Enter. O que ele retornou para mim?
Exatamente, ela retorna para mim a data de hoje. Se você utilizar a função agora igual, agora, abre parênteses, tem parâmetro? Não, fecha parênteses. Enter. O que ele vai retornar para mim? Um detalhe. Às vezes acontece de você colocar uma função e o resultado encher aqui de cerquilha. Indica que essa célula estourou, ou seja, o conteúdo a ser exibido é muito grande para o tamanho da célula. Eu posso alterar a largura, normal. O que a função agora faz? Traz para mim a data e também a hora. Então, eu tenho a função hoje e eu tenho a função agora. Legal. O que eu posso fazer agora? Eu posso também perguntar qual é o dia da semana desta data. De que jeito? Vou até fazer diferente. Eu vou vir aqui colocar data e aqui eu vou escrever dia da semana. Ok? Vamos colocar uma data qualquer aqui. 10 de janeiro de 2012. Enter. Qual o dia da semana que caiu essa data? Igual dia da semana de célula C12. Fecho parênteses, Enter. 4. 4 é o quê? Quarta-feira. Não, mas eu quero que ele escreva para mim quarta-feira. É possível? Sim, você pode usar a função ProCV. De que jeito? 1, 2... Eu vou aqui do lado montar uma tabela, onde acrescentarei os dias da semana. Legal. Eu vou selecionar essa tabela e vou dar um nome para ela. Semana. Enter. E agora, o que eu posso fazer? F2. Eu posso agora usar uma função ProCV encadeada com a dia da semana. Assim, ProCV... Abre parênteses. Quem é o valor procurado? É o dia da semana daquela data. Legal. Ponto e vírgula. Como é que chama a minha tabela? Se chama semana. Ponto e vírgula. Qual é o índice? 1 ou 2? 2. Fecho parênteses. Enter. Olha o que eu fiz. Eu usei a ProCV, só que eu não mandei procurar simplesmente o conteúdo de uma célula. Eu mandei ele procurar o resultado de uma função que foi aplicada a uma célula. Dia da semana de C12, ele pegou esse resultado, pesquisou aqui dentro e trouxe para mim o quê? Qual o dia da semana. Se eu vier aqui agora e alterar para 8/9/2014, Enter, ele fala para mim que é uma segunda-feira. Eu aliei função de data com a ProCV que você já conhece. Ótimo. Vamos colocar aqui agora diferente. Início, fim. Eu tenho aqui 5/6/2008 até 13/7/2010. Eu tenho o início e o fim. Eu quero saber qual a diferença de uma data e outra. Olha só. Retorna o número de dias entre duas datas. Data inicial menos, ponto e vírgula, data final. 768 dias de diferença. Você também pode fazer o seguinte, igual essa menos essa. Ele também traz para mim esse resultado. Aqui deu negativo porque, não sei se você percebeu, eu coloquei primeiro a data inicial. Ficou então 2008 menos 2010. Aí o resultado é negativo. Porém, eu posso, ao invés de usar a função dias, que foi a que nós usamos aqui, não é isso? Eu posso usar uma outra chamada dias 360. Ele retorna o número de dias entre uma data e outra, ponto e vírgula, só que baseado em um ano de 360 dias. E não no ano real, que pode ser 365 ou 366. Por que o ano de 360 dias? Porque o ano contábil é chamado de ano contábil. Então, esse valor deu ligeiramente menor, porque ele contabilizou baseando em anos de 360.
Ah, muito bem. Legal. Eu quero saber qual mês dessa data. Você pode fazer o seguinte, igual mês dessa data. 9. Se eu quiser o nome do mês, excelente desafio. Constrói aqui do lado para mim uma tabela com os meses e faz para você ver. Se eu quiser saber o dia de uma data, extrair o dia, é possível? É, dia da data, dia 8. Se eu quiser extrair o ano, é possível? É, igual ano, abre parênteses, de quem? Daqui, 2014. Legal. E se eu agora quiser extrair a hora, igual hora de quem? Dessa hora agora, que foi a função agora, 17. Igual hora, igual minuto de quem? Dessa função agora, 19. Igual segundo de quem? Daqui, posso extrair também. Ah, mas o segundo está parado? Não, mas quando você editar uma célula, alterar alguma coisa, ele se atualiza. Então, eu tenho aqui função mês, aqui em cima na barra de fórmulas. Função dia, função ano, função hora, minuto, segundo, função hoje, função agora, função dias, que diminui uma data de outra, função dias 360. Aqui eu tenho a dia da semana aliada à função PROCV que você já conhece. Perceberam que o importante é você despertar e entender que você tem muitas e muitas e muitas funções para poder trabalhar. Se você acessar, você vai ter funções financeiras, data e hora, matemática, estatística, pesquisa, banco de dados. São centenas de funções. Eu passo para vocês aquelas que são mais utilizadas e nem sempre você usa muito também. Agora, é importante você saber que encontrou um problema, procure, pesquise, descubra e ache uma função para te ajudar a resolver aquilo ali. Certo? Esse é o nosso objetivo ao entender as funções. Essas são as funções de manipulação de datas. Que tal que se você parar essa aula e folhear, entrar aqui no inserir função, ou se você preferir, fórmulas, e dá uma pesquisada nessas funções. Entra nas funções de estatística, dá uma olhada de engenharia, cubo, informações, compatibilidade, a nossa data e hora aqui. Olha, dia do trabalho total, total internacional, fim do mês, muita função interessante. Dá uma pesquisada. É isso aí. Continuando o nosso passeio pelas funções do Excel, vamos falar sobre algumas funções financeiras. Por exemplo, eu tenho aqui uma planilha onde eu tenho uma pergunta. Desejo comprar mercadorias das casas Bahia, que possui uma taxa de juros de 6% ao mês. Quanto pagarei mensalmente conforme o número de parcelas? Para tal, iremos usar a função PGTO. Ah, ótimo. Vamos então analisar essa planilha. Eu tenho uma coluna de produto, eu tenho preço à vista, eu tenho os juros, número de parcelas, valor da prestação e o total a prazo. Se você pagar à vista, R$ 890. Valor da prestação, como é que eu posso calcular? Igual PGTO. O que ela faz? Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juro constantes. Se você está já familiarizado com matemática financeira, com juros compostos, você já com certeza fez esse tipo de cálculo. Usuários da calculadora HP12C, por exemplo, estão acostumados a trabalhar nessa calculadora
cálculo de taxa, cálculo de valor de pagamento, cálculo de período, amortização, etc. Nós não vamos aprofundar nessas funções financeiras. Nós vamos ver 3 funções financeiras que vão te ajudar bastante. A primeira delas é justamente essa, é a função pagamento. Como é que eu trabalho com a função pagamento? Primeira coisa que ela me pergunta é a taxa. Eu já tenho aqui, não tenho? Sim. Ponto e vírgula. Número de períodos. Quantas parcelas? Eu tenho aqui. Valor presente. O valor presente é qual o preço à vista dessa mercadoria. Eu já tenho aqui a TV Sônia 20 polegadas, 890. Então, ponto e vírgula. Vamos retornar aqui que eu cliquei antes da hora. Número de parcelas, ponto e vírgula, preço à vista, que é o meu valor presente. Fecho parênteses, Enter. Deu R$ 211,28. O Excel, essa fórmula, retornou um valor negativo, porque em matemática financeira, por questão de convenções de fluxo de caixa, esse valor da prestação ele é negativo. Por isso, quando eu fui fazer o cálculo do total a prazo, que é a multiplicação da prestação pelo número de parcelas, eu multipliquei também por menos 1. Lá da matemática que você estudou lá na 6ª série, multiplicar por menos 1 ou 5ª, não sei. Ótimo. Posso arrastar essa função? Posso, mas eu vou fazer mais uma vez. Pagamento, de novo, igual pagamento. Quem é a taxa? É aqui, ponto e vírgula. Quantos períodos? Aqui, ponto e vírgula. Qual o valor presente? É o preço à vista. Fecha. Enter. 2 parcelas de R$ 24,54. Se você quiser saber quanto você está pagando de juro, eu posso acrescentar uma coluna. A prazo menos preço à vista. Enter. Ah, excelente. Agora eu vou copiar essa função para as demais. Pronto, está aí. Função PGTO, ela calcula o valor do pagamento. Você tendo o preço à vista, você tendo a taxa de juro, você tendo a quantidade de parcelas, ele vai te falar qual o valor da parcela. O que eu quis descobrir é o valor da parcela. Na aula anterior, você aprendeu a calcular o valor de uma parcela, ou o valor de um pagamento a ser feito baseado em uma taxa de juros constante. E um valor presente, que era o valor do bem. Nesse momento, nós vamos fazer uma função inversa. Nós vamos calcular o valor da taxa de juros que você vai pagar em um determinado empréstimo. Olha só, eu tenho aqui os produtos e eu tenho o valor à vista desses produtos. Com base nesse valor à vista, eu tenho a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Digamos que você chegou até a loja, escolheu o produto, foi comprar, você tinha 2 opções. O valor à vista, R$ 890, ou um crediário em 5 parcelas. Porém, o que a maior parte das pessoas faz é simplesmente verificar se a parcela cabe no bolso. Errado. O correto é você entender o quanto você está pagando de juros. E é importante você aprender a fazer esse tipo de cálculo, porque, às vezes, o juro que é divulgado, a taxa de juros que é divulgada, muitas vezes não bate com a real, porque existem taxas de abertura de crédito, tem outras taxas ocultas que acabam encarecendo ali aquele percentual. Quando você joga na ponta do lápis, quando você joga na planilha esse percentual, você às vezes se assusta. É anunciado 1,9% e o valor é outro. Se, por exemplo, você tem um financiamento de um carro, de um veículo, de uma moto, faça o teste depois, pegando o valor do seu financiamento, o valor da sua parcela, e ache essa taxa de juro.
Nesse caso, eu tenho preço à vista 890 ou 5 parcelas de 211. Qual foi a taxa de juros aplicada aqui nesse caso? Vamos descobrir? Igual taxa, abre parênteses, períodos 5, ponto e vírgula. Pagamento está aqui. Lembra que eu falei que o pagamento, por uma convenção de matemática financeira, e eu não vou entrar em detalhes de matemática financeira, mas por uma convenção ele é negativo. Menos pagamento, ótimo. Ponto e vírgula. Qual o valor do bem? Está aqui. Perfeito. Fecho parênteses. Enter. Qual foi a taxa de juro cobrada nesse caso? 6%. Vamos arrastar para as demais. Olha só, nesse caso, 90, 3 parcelas de 31, corresponde a 1,66%. 5 parcelas de 5,93 corresponde a 5,97%. Aí você olha aqui, mas é só 5,93%. Não, você está pagando 5,97% ao mês de juros. Isso, ao todo, daria o quê? Daria 29,65, que é 4,65 a mais do valor do bem. Vamos jogar esse cálculo para as demais. Olha aqui. Aqui eu estou pagando R$ 166,00 de juros, R$ 3,00 de juros, R$ 4,65 de juros. Só R$ 4,65? Cara, mas isso vale R$ 25,00, está pagando quase 5 de juros. Okay? Atenção nisso daí. Essa função taxa te permite, então, descobrir qual o valor da taxa de juro aplicada. O que você precisa ter? O preço à vista e o valor da parcela e a quantidade de parcelas. Tendo isso na mão, você consegue chegar ao valor da taxa. O que muita gente faz na HP12C, na calculadora financeira, o Excel faz para você também. Muito bem, mais uma função financeira que você vai conhecer agora é uma função interessante que te permite calcular qual será o retorno de um investimento feito. Por exemplo, um depósito feito mensalmente em uma conta poupança, em algum outro tipo de aplicação financeira. Essa função ela se chama valor futuro. A função valor futuro ela é utilizada para calcular qual será o valor futuro de um investimento, baseado em depósitos constantes e uma taxa de juro constante. Nesse caso, eu tenho aqui um investimento inicial R$ 100, posso mudar, vamos colocar aqui um investimento inicial de R$ 500. E todo mês você vai fazer um depósito mensal de R$ 200. Você vai fazer isso por um ano, 12 meses. E a taxa de juros é 0,7%. Ok. Qual vai ser o retorno? Quanto você vai ter ao final desse um ano? Vamos fazer essa conta? Igual valor futuro. Qual é a minha taxa? Está aqui, ponto e vírgula. Qual é o prazo? Qual é o tempo? Quantos meses? Qual é o período que eu vou fazer esse investimento? Eu tenho aqui 12, ponto e vírgula. Pagamento. Lembrei, o pagamento eu vou colocar negativo. Se você optar por não colocar negativo, depois o seu resultado vai ser negativo. Então, vamos colocar aqui, o pagamento menos R$ 200. Ponto e vírgula. Qual é o investimento inicial? Menos investimento inicial. Fecho parênteses. Enter. No final de 12 meses, você vai ter R$ 3.038. Legal. E se eu não tivesse... se eu tivesse guardado esse dinheiro embaixo do colchão?
Quanto que eu teria? Igual 500 mais isso aqui vezes isso aqui, não é? Você teria 2.900. Então, quer dizer que você ganhou de juro? Ah, muito bem. Agora, imagina isso por 10 anos, 120 meses. Você teria, no final, R$ 38.000 e R$ 14.000 só de juros. E isso eu estou assumindo um rendimento mensal padrão, um rendimento mensal médio aí de 0,7%. Esse aqui é a função VF, que te traz o valor futuro de um investimento. Então, uma vez que você constrói essa função, você pode vir aqui e brincar com o prazo, com a quantidade de depósito mensal, com o investimento inicial. Digamos que você já tenha R$ 10.000 guardado na poupança. 10.000. E ao invés de depositar R$ 200 por mês, você vai conseguir guardar R$ 800. E você quer fazer isso por 20 anos, 240 meses. Ah, você vai ter R$ 500.000. E olha aqui, quando eu aumentei mais o meu prazo, o que eu ganhei de juros superou o meu depósito efetivo. Então, o juro composto ao longo do tempo tem muito poder. Essa função é a função VF, que pode te ajudar, por exemplo, a planejar a sua aposentadoria. Legal? É isso aí.